Jornal da Manhã a gente volta a falar sobre a morte da estudante brasileira na Nicarágua. As autoridades investigam a possível ligação desse crime com grupos paramilitares ligados ao regime do presidente Daniel Ortega. E está conosco agora, em áudio e vídeo, aqui no Jornal da Manhã, o professor Oliver Stwenkel. Ele é professor adjunto de Relações Internacionais na Fundação Getúlio Vargas e também coordenador da Escola de História e Ciências Sociais em São Paulo e do MBA em Relações Internacionais. Professor, bom dia, obrigado pela participação, prazer ouvi-lo aqui. Bom dia. Bom, professor, a resposta do governo brasileiro foi rápida, né? Houve a convocação do embaixador brasileiro da diplomacia brasileira na Nicarágua, houve também um pedido formal de esclarecimentos ao governo da Nicarágua, mas em linhas gerais, além disso, o que é possível fazer, o que a comunidade internacional em geral pode fazer para tentar combater pelo menos essa escalada da violência na Nicarágua? Bom, a situação é complicada já faz tempo. Eu estive na capital, em Manágua, no ano passado, e já se via uma escalada de repressão. O país há tempo tem problemas no quesito liberdade de expressão. Um governo que, ironicamente, com um presidente que lutou por anos para a democratização, contra a ditadura de Somoza, e agora aos poucos se tornou autoritário também. Isso geralmente é uma receita para, em algum momento, instabilidade. O país recebeu ajuda econômica da Venezuela por vários anos. Agora, em função da crise na Venezuela, o país recebe menos. As pessoas querem mudança política, mas o sistema já não oferece essa opção. E, em função disso, a gente viu uma escalada de protestos. Nesse momento, a gente vive uma situação muito complicada na América Latina, com todos os países olhando para dentro em função de suas respectivas crises econômicas e políticas. Então, poucos países têm a autoridade e a legitimidade para, de fato, pressionar os outros. Nesse contexto, é pouco que a comunidade internacional pode fazer. A convocação da embaixadora de Nicarágua em Brasília, também a chamada de volta do embaixador brasileiro em Nicarágua são símbolos, mas no fundo é pouco provável que atores externos possam de fato influenciar a situação na Nicarágua de maneira positiva. Professor Villa. Bom dia. É justamente sobre isso que o senhor disse no final, quer dizer, a questão da possibilidade, como sair resolver esse nó górdio, porque de um lado a comunidade latino-americana ou internacional vai ter pouca presença das questões internas mesmo, realmente o senhor tem toda a razão, e o conflito interno é muito grave, porque tem grupos paramilitares, além da questão do exército, as outras forças, o massacre continua. Como é possível desatar esse nó num país, como o senhor bem destacou, que passou no século XX pelo clã Somoza, uma longa ditadura, depois esperava-se que os sandinistas fossem democratizar o país, depois outros processos foram ocorrendo a partir de 1990, né, com a eleição da Violeta Chamorro, etc. Porém, quando chega ao século XXI, a Nicarágua vive essa situação de pré-guerra civil e tal. Como é possível internamente obter uma solução, se é que é possível? É difícil, na verdade. A gente viu tentativas de diálogo, né? Eu mantenho algum contato com representantes da oposição, mas a princípio o pedido básico de eleições livres parece ser algo inaceitável nesse momento para o governo Ortega. Então, de novo, né, temos que olhar para possíveis atores que podem atuar como mediadores. Em vários momentos da história latino-americana, a Igreja Católica tem tido um papel relevante. Ortega recentemente acusou a Igreja Católica de ter características golpistas, ou seja, de atuar seguindo instruções da CIA ou de outros atores externos. Então parece que há pouco espaço nesse momento. O que a comunidade internacional pode fazer é tentar identificar possíveis atores que tenham a legitimidade para de fato trazer os dois lados. Mas de novo é complicado, porque o Ortega sabe que numa eleição livre ele dificilmente ganhará. E aí temos um dilema que é muito comum, que uma pessoa que cometeu violações de direitos humanos, como é o caso agora na Nicarágua, teme, obviamente, ser processado. A gente vê situações muito semelhantes na Venezuela, onde a liderança venezuelana não tem como sair do poder.
para evitar uma punição. Depois, então, me parece, nessa altura já, que a única solução seria oferecer um terceiro país, oferecer uma anistia à liderança nicaragüense para convencê-los de que é seguro, de fato, deixar o país. Muito bem, ouvimos aqui no Jornal da Manhã o professor Oliver Stwenkel, professor adjunto de Relações Internacionais da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Professor, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã. Obrigado. Professor que esteve conosco em áudio e vídeo. Bom dia.